Pessoal, boa noite, como vocês estão? Hoje a gente vai começar a nossa segunda Pílula do Conhecimento, aulinha expressa de revisão. E eu não entrei nesse mérito com vocês ontem, mas explicando aqui agora. Eu tinha me proposto a fazer 20 aulas, passei para 21. Por quê? Eu acho que vai ficar mais didático e mais fácil de eu passar o conteúdo para vocês, dividindo em 7 aulas. 7 de Direito Penal, parte geral, 7 aulas de Penal, parte especial e 7 aulas de Processo Penal. Beleza? Vai ficar mais fácil, mais didático para passar o conteúdo para vocês. Então vamos lá, essa é a nossa segunda pílula de Direito Penal, parte especial. Gente, eu tô continuando dentro dos princípios. Vamos lá. Próximo princípio que eu quero trazer para vocês, princípio do ne bis in idem. Vocês já devem ter ouvido muito falar nisso. É a proibição de uma repetição. Mas em que sentido, gente? Aqui, o que a gente proíbe? Que o agente, o criminoso, o infrator, enfim, ele seja condenado, processado, enfim, acusado mais de uma vez pelo mesmo fato delituoso. Ou seja, dentro de um mesmo ramo do direito, o agente ele não pode ser acusado, processado e condenado mais de uma vez pelo mesmo fato. Traduzindo, gente, em outras esferas do direito, esse agente ele vai poder sim sofrer consequências pelo mesmo fato. Ou seja, a pessoa que comete um crime, ela pode ser responsabilizada na esfera penal, uma vez pelo mesmo fato, pode ser responsabilizada na esfera administrativa e na esfera civil, ok, mas dentro do ramo, de um mesmo ramo do direito aqui no direito penal, o indivíduo ele não vai poder ser acusado, processado e julgado pelo mesmo fato mais de uma vez. Isso irradia em todas as áreas do direito penal, beleza? Vamos seguir aqui. Próximo princípio que eu me arrisco a dizer que é o princípio mais importante, o princípio da presunção de inocência. Gente, isso já deu tanta repercussão no STF, enfim, na doutrina, jurisprudência de uma forma geral. Mas hoje em dia, o que a gente entende? A letra da lei versa o seguinte: ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Galera, aqui a gente tem essa previsão na Constituição, no artigo 5º. Bom, o que isso significa? A gente precisa do trânsito em julgado final. Hoje em dia o entendimento é esse, porque anteriormente o STF já entendeu que só precisava do trânsito em julgado da segunda instância, mas enfim, o entendimento atual é que a gente precisa de um trânsito em julgado final, ou seja, das instâncias extraordinárias até, se o processo estiver no STF, no STJ, a gente precisa finalizar todas as instâncias, todas as possibilidades de recurso para considerar que houve um trânsito em julgado e que a pessoa é considerada culpada. E aí ela pode cumprir a sua pena, beleza? Como consequência desse princípio, desdobramento do princípio da presunção de inocência, a gente pode trazer duas consequências aqui bem rapidinho. Cumpre a acusação demonstrar a responsabilidade do réu e a condenação ela tem que derivar de uma certeza do julgador, porque em dúvida a gente milita a favor do réu, em dúbio pro réu, beleza? Vamos seguir aqui. Pessoal, agora a gente vai entrar no estudo da lei penal em si. E o que eu quero trazer aqui para vocês, que vai ser mais importante, mais pertinente, é a aplicação da lei penal no tempo e no espaço. A aplicação da lei penal no tempo. Como consequência do princípio da legalidade também, por isso que é tão importante a gente falar sobre os princípios, né? Aplica-se em regra a lei penal vigente ao tempo da realização daquele fato criminoso. Isso aqui está no artigo 4º do nosso Código Penal, beleza? Gente, excepcionalmente, a gente permite, o nosso ordenamento permite a retroatividade. O que é retroatividade? É que a lei posterior ande para trás para alcançar fatos passados, desde que ela seja benéfica ao réu. Isso, inclusive, essa retroatividade benéfica da lei penal é uma garantia fundamental do cidadão, ok? Então, a regra, gente, é irretroatividade, a exceção é uma retroatividade desde que benéfica ao réu. Então, vamos lá, gente. Nosso artigo 4º adota a teoria da atividade. O que isso significa? Para definir quando o crime vai ser cometido. Por que a gente precisa definir? Para a gente saber qual vai ser a lei penal aplicada àquele delito. Porque a gente tem julgamentos que podem acontecer muito tempo depois, a consumação do fato pode ocorrer depois do fato em si. Então, por diversas questões, a gente precisa definir, saber qual lei vai reger aquele fato criminoso. Então, gente, a gente adota a teoria da atividade aqui. O que isso significa? Considera-se praticado o crime no momento da conduta, ação ou omissão, porque a gente tem crimes comissivos e a gente tem crimes omissivos, que são praticados por meio de omissão, e os comissivos por meio de uma ação. Isso a gente vai ver mais pra frente. Então, aqui, o nosso Código Penal adotou a teoria da atividade. O que isso significa? Eu vou dar um exemplo, porque, gente, ensinar é trazer conceitos e depois dar exemplo pra gente conseguir visualizar melhor. Não adianta só dar exemplo, também não adianta só dar conceito. Então, vamos lá. Tem tópicos, né, que não adianta só dar o conceito.
Aqui, gente, vou dar um exemplo pra vocês. Um jovem de 17 anos tenta matar alguém. Enfim, seu colega. E ele vai... Que colega, né? Mas tenta matar seu colega e ele vai e desfere facadas contra essa pessoa. E esse colega vem a ficar no hospital. Esse jovem, o criminoso, tinha 17 anos. Essa vítima só vem a falecer quando esse jovem já completou os 18 anos. O que a gente faz? Ele vai ser regido pelo ECA, que rege os menores de 18 anos e que aplica as consequências para esses menores de idade. Ou ele vai ser regido já pelo Código Penal e as leis vão ser aplicadas da forma do Código Penal. Gente, a gente vai aplicar o ECA nesse caso, medidas socioeducativas. Por quê? Porque aqui a gente vai reger a aplicação da lei penal de acordo com o momento em que a conduta foi praticada, independente do momento que o resultado se deu, ok? Em que o crime foi, de fato, consumado, exaurido. Então, vamos seguir aqui, gente. Algumas questões que eu quero trazer para vocês sobre situações possíveis da lei penal no tempo, que isso é super importante a gente falar. Abolício crime, já ouviram falar nisso? Isso é a extinção de um crime. É uma lei que vem posteriormente e deixa de considerar uma conduta como criminosa. Qual a consequência? Gente, cessam todos os efeitos penais daquela condenação. Efeitos penais, o próprio cumprimento de pena em si, a execução da pena, e efeitos secundários, como a reincidência, por exemplo, vão cessar, não vai mais existir. Agora, os efeitos extrapenais, como, por exemplo, uma reparação de dano na esfera civil, vão permanecer independentemente desse crime ter sido abolido. Vamos seguir que a gente tem muita coisa para falar. Novatio legis in melior, outra situação de lei penal no tempo. Galera, então essa novatio legis in melior é a lei que de qualquer modo favorece o réu. E aqui o que vocês têm que se atentar, que pode cair em prova e é provável que caia, é que quando essa novidade legislativa se dar no momento de execução da pena, quem aplica essa novidade legislativa é o juízo da execução. Isso está na súmula 611 do STF, beleza? Vamos seguir aqui então. O que mais que eu quero trazer para vocês? Gente, lei penal aqui. Outra situação da lei penal no tempo vai ser a seguinte: crime continuado ou crime permanente. Nesse caso, a gente tem que analisar qual lei vai ser aplicada para esses tipos de crime. Porque, gente, o crime permanente, no crime continuado, a consumação do delito, ela se prolonga no tempo. Então, eu vou exemplificar para vocês entenderem. Sequestro é um crime permanente. Na data X, uma pessoa foi sequestrada. Ela só foi liberada ou, enfim, resgatada na data Y. Nesse meio tempo, a gente teve publicação de uma nova lei. O que vai acontecer? Qual lei que vai se aplicar a esse fato delituoso? Gente, a gente aplica a lei que estava em vigência na data do término daquele fato criminoso, na data que cessa aquela consumação. Ou seja, galera, a gente vai aplicar a lei vigente antes do término do crime, mesmo que mais gravosa. Isso aqui poderia causar uma confusão, isso poderia gerar pegadinhas de prova, porque a gente sabe que a gente tem a retroatividade benéfica da lei penal. Então, se a gente tem uma lei maléfica posterior, em regra a gente não aplicaria, mas no caso do crime continuado, do crime permanente, a gente aplica sim. Isso está na súmula 711 do Código... Perdão, súmula 711 do STF, ok? Súmula do Código Penal, essa foi boa. Então vamos seguir, gente. Outra hipótese de lei penal no tempo que a gente tem que estudar. Lei excepcional ou temporária. Lei temporária, ela nasce para durar um tempo determinado. Está expresso já no seu texto o seu período de duração. Ou seja, lei tal nasce para durar 2 anos. E a gente tem lá expressa essa data. Já a lei excepcional, ela nasce para atender uma situação de anormalidade ou de emergência, como por exemplo foi a nossa pandemia. Gente, aqui na lei excepcional, a sua duração depende da cessação daquela anormalidade, beleza? E aqui em relação a essas duas leis, excepcional e temporária, a gente tem 2 características que são super importantes e podem cair na sua prova. Gente, essas leis são autorrevogáveis e ultrativas. Autorrevogáveis por quê? Elas se consideram revogadas assim que encerrado o prazo fixado, no caso da lei temporária, ou cessada a situação de anormalidade, no caso da lei excepcional, ok? Em relação à ultratividade, gente, a segunda característica que eu quis trazer aqui para vocês. Elas são ultrativas, elas alcançam os fatos que foram praticados durante a sua vigência, ainda que já tenham sido revogadas. Ou seja, gente, mesmo após a sua extinção, elas continuam praticando efeitos, produzindo efeitos em relação àqueles fatos, ok? Essa é uma hipótese, essa ultratividade aqui dentro da lei excepcional ou temporária, é uma hipótese excepcional de ultraatividade maléfica da lei penal, ok?
Então vamos seguir aqui. Agora o nosso último ponto é a aplicação da lei penal no espaço, é muito mais curtinho, que eu quero trazer alguns pontos para vocês. Gente, nesse aspecto, em relação ao lugar do crime, ao espaço do crime, o nosso Código Penal adotou a teoria da ubiquidade, ou teoria mista. Ou seja, gente, para fins de aplicação da lei penal brasileira, basta que a conduta ou o resultado, ou os dois tenham acontecido no Brasil. Ou seja, para a gente aplicar a lei brasileira, a gente considera os crimes em que a conduta foi cometida no Brasil, ou o resultado aconteceu no Brasil, ou os dois, beleza? Isso aqui a gente precisa ter esse questionamento, no caso, dos delitos que se passam em mais de um país, ok? Então fiquem atentos nesse aspecto. Gente, além disso, a gente tem a hipótese de extraterritorialidade da lei penal. O que isso significa? Isso está previsto no artigo 7º do nosso Código Penal, que é o seguinte: em casos excepcionais, a nossa lei penal ela pode extrapolar os limites do nosso território brasileiro e alcançar fatos que foram exclusivamente que ocorreram exclusivamente no estrangeiro, ok? A gente tem algumas hipóteses de extraterritorialidade da lei penal. Pode ser incondicionada, condicionada ou hipercondicionada, que eu quero que vocês peguem isso para ler, gente, porque isso é realmente muito importante. Então, leia um pouco sobre essa extraterritorialidade da lei penal e não deixem de prestar atenção nesse tópico, beleza? Eu não posso entrar nesse mérito com vocês agora, porque a gente se estenderia muito aqui, mas eu estou à disposição para dúvida, para o que vocês precisarem sempre. E para vocês gravarem essas teorias aqui aplicáveis, tanto ao lugar do crime quanto ao tempo do crime, a gente tem uma abreviaçãozinha que é a seguinte: LUTA. Lugar do crime, a gente adota a teoria da ubiquidade. Tempo do crime, a gente adota a teoria da atividade, ou seja, lugar, ubiquidade, tempo, atividade. Luta, beleza? Para aplicação da lei penal no tempo e no espaço.